amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, nós todos os dias estudamos a Palavra de Deus. Hoje eu vou fazer essa lição com você no formato podcast, mas amanhã nós voltamos ao estudo normal que nós fazemos aqui no canal. O tema da lição, começando ontem, é Viver com Cristo, 11ª lição da Escola Sabatina, e o verso para memorizar está em Colossenses capítulo 3, verso 14. Lembrando que Colossenses capítulo 3 é o nosso capítulo de estudo dessa semana. Então tudo vai ser de acordo com o que esse capítulo tem para nos mostrar. Até agora a gente já estudou bastante os livros de Filipenses, já estudamos o começo do livro de Colossenses e finalmente chegamos ao capítulo 3 do estudo da lição desse trimestre. Diz assim o verso bíblico: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. A lição da semana, ela fala pra gente de uma transformação de vida. Quando a gente vai para o capítulo 1 e capítulo 2 de Colossenses, a gente entende a mensagem que Paulo tem para os nossos queridos irmãos daquele período e para a gente hoje, para a igreja de Colossos, né? Que Cristo é suficiente para a salvação. A gente não precisa se preocupar com regras humanas, filosofias, práticas místicas, voltar a velhas práticas, a lei, como se essas coisas pudessem nos salvar. Tudo o que a gente precisa é Jesus. Estar com Jesus é o bastante. E todo o resto, a obediência à lei, a transformação da vida, isso é consequência da gente estar com Jesus. Não é uma coisa que leva a outra, mas é estar com Jesus que nos ajuda a sermos salvos. E não estarmos fazendo obras, embora elas tenham, sim, a sua importância. Quando a gente chega agora no capítulo 3, a gente entende que Jesus, ele causa em nós uma transformação de vida. Nos versos 1 a 4, que é a lição de hoje, domingo, que fala sobre mentalidade celestial, nós encontramos Paulo falando para a gente sobre uma vida renovada, uma mentalidade renovada e novos valores que vem quando a gente está com Jesus. E veja só o que diz Colossenses capítulo 3, verso 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Veja, meu querido amigo, minha querida amiga, a expressão ressuscitaram com Cristo simboliza uma vida renovada, uma nova transformação, realmente ser novo. A morte do velho eu, dos pecados que nós cometemos e uma nova vida, uma conversão completa com Jesus. Se a gente for, por exemplo, a Romanos, no capítulo 6, verso 4, Paulo fala o seguinte, que nós somos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim também andemos em novidade de vida. Logo, então, quando a gente lê capítulo 3, verso 1, é isso que ele está falando, sobre uma renovação, a morte para o pecado e o início de uma nova vida espiritual. Porque só quando estamos com Jesus e buscamos uma nova vida com ele, a vida cristã faz sentido. As metáforas que nós entendemos aqui na palavra de Deus começam a fazer sentido. Do contrário, como a gente lê na própria palavra de Deus, tudo que a gente aprende parece loucura, parece que não faz sentido. Mas quando Jesus é o centro, tudo faz sentido. Deus nos usa e através do seu Espírito, ele nos ajuda a entender quem nós somos. E nesse primeiro verso já diz, olha, onde Jesus está? À direita de Deus, mostrando sua autoridade, seu poder, e ele está lá intercedendo por você e por mim. Quando a gente vai no capítulo 3, já no verso 2, fala o seguinte: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. A mente cristã tem que ser focada em Jesus. O cristão, ele vive no mundo, mas seus valores são do céu. Como aquela música, né? Com os pés na terra e os olhos no céu. Até conversei com minha esposa ontem sobre isso. Como a gente fica focando em tantas coisas negativas, mas eu e ela, a gente está começando a buscar mais informações positivas. E tem tanta coisa boa nesse mundo que Deus tem criado e feito, mas quando a gente começa a pensar, só pensa nas coisas ruins. O jornalismo só fala de guerras e destruições e mortes e pessoas sofrendo, mas também tem muitas coisas boas, que é Deus atuando e trabalhando no nosso mundo por nós. E a coisa mais importante é focar no céu. Porque só no céu, no reino de Deus, é que a gente realmente vai ter paz e paz verdadeira. E podemos guiar nossa vida por uma vida renovada. Verso 3 diz assim: pois vocês morreram. Olha, mais uma vez a questão do simbolismo do batismo, né? Morreram por pecado. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Morte espiritual para o pecado
e uma nova vida espiritual com Jesus. Eu vou citar para você Efésios capítulo 2, verso 5, que diz assim: Deus nos deu vida juntamente com Cristo. A vida que nós temos é a vida de Jesus, uma dependência completa de Deus. Verso 4. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aqui é um foco total na volta de Jesus, né? A segunda vinda de Jesus. A sua volta literal, visível e gloriosa, onde nós seremos transformados, num abrir e piscar de olhos, a imagem e semelhança de Jesus, sem a natureza pecaminosa, sem as dores de pecado deste mundo, mas uma vida renovada, sem dor, sofrimento, mas com alegria, paz com Jesus. No verso 1, a gente vê ali que a vida cristã começa com a transformação, com o nascer de novo. Aqui no verso 3, fala exatamente disso, de morrer para o pecado, mas nascer em Cristo. No verso 2, falou para a gente sobre pensar nas coisas do alto. E no verso 4, aquilo que é o mais importante, a volta de Jesus, a entrada na Canaã celestial. E assim nós começamos a lição dessa semana, focando na nossa transformação de vida, uma vida renovada, plena, mas isso só acontece quando nos entregamos a Jesus. Vamos orar? Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos pela lição dessa semana, te agradecemos por esse começo, por nos ajudar a entender que uma vida verdadeira é uma vida com Cristo. Nos ajuda a viver com Jesus, Pai. Nos dê força e o Senhor nos renove pela graça de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.